Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e este é mais um vídeo da disciplina de Cálculo 1 para estudantes de Sistemas da Informação. O tema desta sequência de vídeos é sobre as aplicações das taxas de variação. São alguns exemplos de aplicações físicas, biológicas, químicas, destes conceitos que a gente está estudando. Então a gente vai começar pelo exemplo onde tudo começou, que foi aprender a calcular a velocidade instantânea de uma partícula em termos da taxa de variação. Então, né, dado uma certa partícula cuja posição S é uma função de t, função do tempo, então a velocidade desta partícula, a velocidade média, vai ser o que? Vai ser a taxa de variação na posição ocorrida dividida pela taxa, pelo intervalo de tempo decorrido, né, para que entre a posição final e a posição inicial. Então aqui é f de t mais ΔT menos f de t sobre ΔT. No limite em que ΔT tende a zero, essa velocidade média, né, é a velocidade instantânea no instante de tempo t. Né? A gente pode escrever assim, então, a velocidade instantânea no tempo t é o limite, quando ΔT tende a zero, de ΔS sobre ΔT, ou escrevermos na notação newtoniana V igual a ds dt. Então a gente vai dar um exemplo, supondo que a gente tem aqui a posição de uma partícula sendo dada por este polinômio de grau 3 em t. Então S é igual a t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 9t. Aqui ele assume que o tempo t é medido em segundos e a posição em metros, então Sistema Internacional de Unidades. A velocidade no instante t é então a derivada da posição em relação ao tempo. E isso vai ser a derivada deste polinômio, que fica 3t quadrado menos 12t mais 9, né, conforme escrito aqui. Na letra B, a velocidade no instante 2, t igual a 2 segundos, vai ser esta daqui, né? A gente coloca no lugar de t o 2, então vai dar menos 3 metros por segundo. E em t igual a 4, a gente coloca t igual a 4 na expressão para velocidade instantânea e obtemos 9 metros por segundo. Uma outra pergunta é quando é que a velocidade é nula? Né? Qual o instante t1 em que a velocidade é nula? Então, V desse tempo em que ela é nula, a gente tem que resolver a equação de segundo grau, que vai igualando esta velocidade instantânea a zero. E aí a gente vai ter o T1, que é de interesse. A gente resolvendo usando Bhaskara, a gente obtém então que o T1 pode ser 3 ou 1 segundo. Né? Então, tanto em t igual a 3 segundos quanto t igual a 1 segundo, a velocidade instantânea é zero. Veja que é importante a gente então pensar o que está acontecendo, né, quando ele está nesses pontos em que nesses instantes de tempo em que a velocidade é nula. Se a velocidade estiver positiva, então o movimento é para frente, né, digamos, ou ele anda para a direita, né, tipicamente como a gente não sabe nada sobre para onde é esse movimento, a gente vai simplesmente representar, né, como andar para frente, andar para a direita num sistema ordenado, ter a velocidade maior que zero. Então a gente reescreve V de t, né, a gente coloca o 3 em evidência aqui, e a gente pode escrever V de t desta maneira. Tá? Então, para que V de t seja maior que zero, t menos 1 e t menos 3 devem ser maiores que zero, ou t menos 1 e t menos 3 devem ser menores que zero. Então, o v de t é maior que zero se
t maior que 3 segundos, ou C, 0 menor ou igual a t menor que 1. Isso significa, então, que no instante de 0 a 1, a velocidade ele está andando para frente. Em t igual a 1, ele para e começa a voltar. E em t igual a 3, ele para e começa a andar para frente novamente. Bom, em que posição isso acontece, né? Vamos assumir que no tempo inicial ele está na posição 0. No instante t igual a 1, que é quando ele faz a primeira parada, a gente coloca t igual a 1 aqui e obtém, então, 4 metros. Em t igual a 3, a gente coloca t igual a 3 aqui nesta expressão e obtém 0 metros. Então, ele anda 4 metros para frente, volta 4 metros e depois começa a avançar de novo. Tá? De 0 a 1 segundo, ele anda uma distância de 4 metros, de 1 a 4 segundos. Aqui é 3 segundos, perdão. 3 segundos, tá? Aqui eu errei. 3 segundos. De 1 a 3 segundos, ele volta 4 metros, tá? Aqui tem que ter um sinal de menos. Essas coisas que a gente faz assim, muito confiante. Isso aqui eu já sei, tá feito e tal. Aí a gente corre mais risco de errar. E no instante t igual a 5, ele vai estar na posição 20 metros, né? O que a gente faz é colocar o 5 aqui no lugar do t. Então, para t variando de 3, aqui é 3, tá? De 3 até 5 segundos, ele anda 20 metros, né? Ele sai da posição 0 e chega à posição 20. A distância total que ele percorreu foi a distância total, né? Então é o módulo do ΔS durante o primeiro intervalo, mais o módulo do ΔS no segundo, mais o módulo do ΔS no terceiro intervalo, vai dar 28 metros. Tá? Então, esse exercício é só para computar a distância total percorrida nos primeiros 5 segundos de movimento deste objeto. Eu vou dar continuidade a este vídeo fazendo mais dois exemplos, tá? Os exemplos de número 2 e 3. No exemplo de número 2, ele fala para a gente calcular a densidade linear de uma certa barra, para a gente aprender a definir na realidade. Então, se a gente tem um fio ou barra linear, né, aqui essa é uma consideração importante, se ele tem uma densidade linear constante e a constituição for homogênea, então a gente pode definir a densidade linear do fio como sendo a massa do fio dividido pelo comprimento do próprio fio, né, ou barra, que eu chamei barra. Agora, suponhamos que a massa seja dependente da posição, né? Aí a pergunta é, qual é a densidade desse fio? Como que a gente calcula a densidade deste fio? Então, se a massa é dependente da posição, então dada, né, que a gente está na posição x igual a 0, ele tem uma massa aqui, tem uma massa aqui, né, em x1 e tem uma massa aqui em x2. Então, a gente pode falar em termos da taxa de variação da massa à medida em que a gente varia a posição ao longo do fio. Aqui até fiz uma tentativa artística de representar uma situação em que, sei lá, quanto mais escuro, mais denso, né? Então, uma alta concentração de massa aqui, baixa concentração aqui. E aí, nesse caso, né, se a gente toma, então, o limite em que ΔX tende a 0, né, na variação da massa pela variação ao longo do comprimento, a variação na posição, então, tomando o limite em que a variação na posição vai a 0, nós podemos calcular a densidade como sendo a derivada da massa da variação, ou melhor, a taxa de variação da massa do fio em relação à posição ao longo do fio. Então, então a noção de densidade aqui
É uma noção de taxa de variação no espaço, né? Veja, a noção de velocidade é taxa de variação da posição em relação ao tempo. A noção de densidade é a taxa de variação da concentração de massa, a taxa de variação, né, da massa ao longo do espaço, da posição. Tá? Então, esta é uma forma de pensar a densidade. Né? Ela pode ser pensada também como em termos de concentração, né? Mas vamos evitar a criar algum grau de confusão nisso. Então, vamos manter a nomenclatura densidade pura e simples. Né? Então, suponhamos que a gente tenha a massa de uma barra, né, seja dada pela raiz de x. Então, à medida em que x aumenta, a densidade aumenta segundo a raiz quadrada. Então, o ρ de x, né, vai ser a derivada da massa em relação a x, d dx de x elevado a meio. Então, a densidade é 1 sobre 2, 1 sobre raiz de x. Né? Então, vamos lá. Vamos ao próximo passo. Se a massa é dada em quilogramas e a posição em metros, no ponto x igual a 1 metro, a densidade vai ser dada por meio quilograma por metro. Tá? Que a gente só efetua em x igual a 1 aqui. O próximo exemplo, que é interessante a gente mencionar ainda neste vídeo, é o da corrente elétrica. Corrente elétrica a gente interpreta fisicamente como cargas em movimento, né? Então, a gente imagina um fio e a gente imagina então que cargas elétricas estejam se movimentando, né, na direção, né, do eixo do fio e elas estão se movimentando a uma certa velocidade aqui, tal que a gente marca um ponto de referência e neste ponto de referência a gente conta a quantidade de carga que passa por esta seção durante um certo intervalo de tempo. Tomando o limite em que o intervalo de tempo tende a zero, então nós temos a noção de corrente instantânea, que é dada pela derivada, né, a taxa de variação da quantidade de cargas passando pela seção reta em relação ao tempo. Tá? É importante lembrar que a carga aqui vai ser medida em Coulomb, né, e o tempo vai ser medido em segundos. Tá? Então a unidade de medida de corrente é ampere. Veja que isso aqui é uma interpretação do fenômeno, não necessariamente corresponde ao fenômeno propriamente dito, tá? Mas é uma interpretação boa o bastante para a gente poder definir o conceito de corrente. Com isso eu vou parar este primeiro vídeo e vou dar continuidade ao tema no próximo, tá bom? Até já. Ops, errei aqui o botão.